No mês passado a gente começou a fazer essa apresentação em formato de vídeo dos carros mais emplacados do mês, e algumas outras curiosidades também. Então, para esse mês de julho que se encerrou agora, a gente também vai fazer esse mesmo formato. Então, apresentando aqui no ranking geral os carros mais emplacados no mês de julho. A grande surpresa é o T-Cross, que fica em primeiro lugar pela primeira vez na história. Também é a primeira vez que um SUV fica em primeiro lugar. E o que chama mais atenção também é que não é um carro de entrada, né? Também, historicamente, o carro mais vendido do país é sempre um carro de entrada. O T-Cross aí já tem um preço médio um pouco maior, então está chamando bastante atenção aqui nesse mês de julho. Aqui a gente fez a só separação entre os automóveis e os comerciais leves. Então, o comercial leve, em primeiro lugar, sempre tomado pela Fiat Strada mesmo. Agora tem ampliado a diferença até por conta da nova geração, que está vendendo bastante. A gente já fez também a separação aqui do subsegmento. O outro vídeo que a gente fez tem a explicação de alguns exemplos que entram em cada um desses subsegmentos. Então, se quiser dar uma conferida lá. E o mesmo comentário que eu fiz outra vez é válido aqui. Os SUVs ficam em primeiro lugar, claro, não só porque o carro mais vendido foi um SUV, mas eles não têm subdivisões. Então, os hatches, carro de entrada, até picape, sedã, tem várias subdivisões conforme o tamanho. Mas os SUVs não. Então, aqui a gente colocou na última coluna o ranking só dos SUVs. Então, é o mesmo ranking, a mesma categoria, vamos dizer, que vai estar desde da SW4 aqui, um ícone do SUV raiz, junto com o Tigo 2008. Então fica aí essa questão se é justo eles ficarem todos agrupados nesse mesmo subsegmento. E aqui também dentro do esporte é uma outra categoria que a gente separou, que é talvez o que mais chama a atenção das pessoas, né, principalmente dos fãs de carros. O 911 continua em primeiro lugar, mas ele diminuiu um pouco a vantagem dele sobre o Mustang. No mês de junho teve muito mais vantagem o 911, mas isso é devido à paralisação das fábricas lá na Europa, devido à pandemia. E essa paralisação demorou aí alguns meses para ser sentida no Brasil, porque geralmente são uns 3 meses mesmo para os carros virem da Europa para cá. Então passou a chegar menos 911 no mês de julho, por isso que a quantidade teve menos vantagem perante o Mustang. Mas aqui a gente também tem algumas outras coisas interessantes. A F8 Tributo já é a segunda unidade emplacada. Aqui 356, 914 nos carros antigos. Esses Corvettes também são todos antigos, esses três. O Série 2 aqui da BMW são os M2 Competition, que aí nessa categoria, no caso da M2 Competition, ele vem na categoria de esporte. E mostrando rapidinho aqui esse gráfico, só para mostrar a recuperação do mês de julho já comparado com os meses da pandemia. Então, a gente já conseguiu ter no mês de julho mais emplacamentos do que junho, e claro, do que abril e maio. Mas ainda não chegamos ao ponto janeiro e fevereiro aqui de antes da pandemia. Mas está já chegando perto, com 160 mil unidades no mês, perto dos 180 mil unidades que foram em janeiro e fevereiro. E também o gráfico dos emplacamentos de acordo com cada dia do mês de julho. Aqui tem duas coisas interessantes de mostrar. Primeiro, uma tendência que tem todos os meses, o fim do mês tem mais carro emplacado do que o começo do mês, devido principalmente ao pagamento do IPVA, que vai ficar relativo conforme os meses restantes do ano ainda. Então, principalmente para frotista, eles preferem comprar o carro e emplacar só no final do mês. E a outra coisa interessante, que pouca gente sabe, Detran funciona de fim de semana, depende do estado, é claro. Então, aqui a gente tem alguns carros sendo emplacados de sábado e inclusive esses dois domingos, dia 5, desculpa, e o dia 12 de julho teve carro emplacado sim, mas é claro que é bem pouco em relação aos dias de semana, né? E por último, mais algumas curiosidades que a gente puxou desse mês. Então, começando aqui, o ano de fabricação dos carros, a grande maioria é realmente de 2020.
Ainda tem bastante coisa, claro, de 2019 sendo emplacada agora, mas o carro mais antigo desse mês é de 1954, então tem alguns poucos carros da década de 50, já alguns da década de 60, 70, então os carros antigos também estão sendo recuperados aí os emplacamentos deles pós-pandemia. Aqui, de acordo com a origem, né, os nacionais também não é novidade que vão ser a maioria, então são 18 mil importados nesse mês de julho. Aqui a gente organizou por ordem de potência, pegando só alguns carros, mas ficou interessante o Fair Car Ninja One foi declarado pelo fabricante como 900 cavalos de potência. E aí as outras potências aqui também são, como são só carros importados, os importadores aqui são responsáveis por declarar essa potência. Então esses dois Tesla, Model S e Model X, ficaram com a potência aí um pouco diferente. E em seguida são as potências aí que a gente já está habituado mesmo, 488 pista e F8 tributo com 720 cavalos. E aí por diante até o Mustang aqui a gente colocou como uma referência. Aqui tem o emplacamento desculpa, os números de carros emplacados de acordo com combustível. Então também sem novidade que os flex tomam a maioria aqui. Mas é engraçado notar como tem já alguns elétricos, puramente elétricos, né, sendo emplacados, então 50 no mês. Aqui os híbridos, sem contar o Corolla, são 763 e só o Corolla, que é o único híbrido flex do mundo, são 857 carros. E mais engraçado ainda é notar aqui dois erros. O gás metano foi na verdade um Caoa Chery Tiggo 5X registrado como gás metano. E o álcool aqui, algumas pessoas podem pensar, poxa, mas ainda vende carro a álcool. Teve um Escort XR3 vendido esse mês, que conta aqui como carro a álcool. E, de novo, um Naja One da Faircar também foi registrado como álcool, totalizando esses dois aqui carros a álcool. E aqui a gente tem a divisão pelo estado, então natural também que São Paulo fica em primeiro lugar e Minas Gerais em segundo. Tem aqui o Piauí, teve uma surpresa com apenas 21 carros esse mês. Deve ser isso provavelmente de acordo com a abertura das lojas e principalmente do Detran daquele estado. E a gente trouxe também os principais municípios aqui de emplacamentos esse mês, então São Paulo também sendo líder e Belo Horizonte logo atrás com um grande fluxo dos carros de frotista aqui em BH.